Bom dia. Tudo bem? Esse microfone é aqui ou só por? Se eu estiver exagerando na altura, por favor. Tá muito emocionado. Aí eu diminuo. Controla aqui também. Controla aí, cara. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Vocês estarem saindo domingo de manhã para trazer aqui, fazer algumas avaliações do que a gente vai trazer para vocês. Eu espero que vocês gostem. E muito feliz cada vez que eu venho na casa, novas coisas acontecendo aqui, novos cômodos, os antigos sendo reformados. Casa Espírita é isso, movimento. Movimento das coisas e, acima de tudo, movimento pessoal. Esse é o propósito da Casa Espírita, movimento para o bem. E hoje a gente vai fazer uma reflexão aqui, que o Carlos já deu um spoiler do que a gente pretende falar. Mas a gente quer falar sobre pais e filhos. Mas eu vou perguntar, meus amigos, existe receita para fazer? O que a gente precisa para fazer um bolo? A gente precisa de farinha, ovos, fubá, se for um bolo de fubá gostoso e tudo mais, mas tem que ter uma proporção, e isso está escrito numa receita. Porque se não seguir a receita, o que vai acontecer? O bolo não vai crescer, porque não colocou o fermento. Se não deixar o tempo necessário dentro do forno, o bolo às vezes fica corado por fora, mais cru por dentro. Enfim, tem todas essas coisinhas, uns truques para poder, seguindo a receita, ter um resultado, né, que satisfaça o nosso paladar. Para bolo, a gente tem a receita. Agora eu pergunto para vocês. E para criar filhos? Existe receita pronta de como a gente deve criar os nossos pequenos? Tem, né? Tem um monte de gente que ajuda na forma como a gente deve tratar os nossos pequenos. Então, nós temos a ajuda dos psicólogos, enfim, terapeutas, todas as pessoas que de uma forma ou outra têm livros, publicam vídeos nas redes sociais, nos auxiliando nesse processo. Mas ainda assim, os mais antigos vão até se lembrar da Super Nani, né? Era um programa que passava na televisão que tinha um cantinho da disciplina. Você tá aí, fica sentado para pensar no que você andou fazendo aí. Todas formas de poder ajudar a gente nesse processo. Fato é que a gente precisa se preocupar com essa situação envolvendo pais e filhos. Foi feito um estudo pela Fiocruz e no Brasil, dos anos 2000 a 2019, houve um acréscimo de 43% na taxa de suicídio entre adolescentes. Algo de errado está acontecendo com os nossos pequenos. E a gente precisa ficar atento em relação a isso. A despeito desse número ter diminuído em se tratando do resto do mundo, no Brasil houve esse aumento significativo. Criar filhos não é tarefa fácil. Como a gente já viu aqui no nosso comecinho, não existe uma receita pronta. Tem muita gente que fala, não, eu sei criar filho. Mas o problema começa em definir o que é saber criar família? O que é sucesso quando a gente trata de criar filhos? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é em definir o que é esse sucesso. Para a maioria de nós, e a gente entende, o sucesso que os nossos filhos alcançam decorre de uma satisfação das necessidades materiais. Aí eu criei meu filho, ele não depende de mim para mais nada, tem sua carreira, tem um monte de coisa, ostenta um título de doutor, isso ou aquilo. Ótimo, tudo dentro de uma programação normal. A gente está encarnado, a gente não vive de fluido.
ainda. Então é necessário que eles consigam e a gente lute para que eles tenham esse sustento. Tenham sua casa e por aí afora. Para uns, os pais pensam que deva ser um profissional liberal, um engenheiro, um médico. Outros pretendem que os filhos deem continuidade no negócio da família. Antigamente sonhava-se que o filho devesse ser jogador de futebol, né? Hoje em dia, talvez com a mudança das coisas, sonha-se que o filho seja influencer digital. As coisas vão mudando e a gente tem que ir acompanhando. Então, quando a gente trata de sucesso em relação aos nossos pequenos, basicamente é a isso que a gente pensa. Mas, e aí a gente vai para o nosso problema principal, a nossa colocação principal no dia de hoje. Em se tratando da condição de espíritas e cristãos, eu pergunto a vocês, esse sucesso material é suficiente para os nossos filhos? A gente pode chegar ao final das nossas vidas e ter dado uma boa condição escolar para ele, uma formação escolar, uma formação profissional e chegar assim, eu posso ir embora que eu fiz tudo pelo meu filho. Em se tratando de uma vivência espírita e cristã, é suficiente? É isso que a gente pretende chegar aqui à conclusão até o meio-dia. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui concluindo o que a gente precisa até o meio-dia. O Caio falou que eu tenho até às 11 horas, nós vamos respeitar para vocês fazerem uma macarronada de domingo. Então, se a gente, na condição de espírita e cristão, tem algo a mais para dar para os nossos filhos durante essa vida, sendo nós espíritas e cristãos, nós acreditamos que a vida não termina, desculpe, trocadilho, no caixão, né? Então a gente tem que se preocupar com o que nós também estamos fornecendo aos nossos pequenos para a próxima vida. Como? Eu estou preocupado com o preço da fralda, o boleto da escolinha, da faculdade, para os mais velhos. A gente já tem que estar preocupado com o que vai acontecer com a próxima vida. Se o enfoque, se a ótica é considerando o que nós devemos dar para os nossos filhos enquanto cristãos e espíritas, a gente precisa se preocupar com a bagagem que ele vai levar para a verdadeira casa e para a nossa também. Porque se a paternidade ou a maternidade, na parábola dos talentos lá, é considerada talvez o maior talento que a gente receba de Deus, a gente vai ter que dar conta do que a gente fez, não para os nossos filhos, para viver neste mundo aqui, mas o que a gente preparou para eles seguirem adiante na próxima vida. Esse é o nosso propósito. Tudo bem? E efetivamente, se com o que a gente oferece para os nossos filhos, os nossos pequenos, ao longo dessa vida, pode melhorar a nossa relação com eles. E numa outra ótica também, porque nós, muitos de nós, ainda somos filhos de alguém, ninguém nasce de chocadeira. O que a gente tem buscado e alcançado na doutrina que de alguma forma melhore o nosso relacionamento com os nossos pais? São essas reflexões que nós vamos fazer no dia de hoje. Lembra, não é aqui um enfoque terapêutico, nem de um especialista na educação de filhos. O propósito não é esse. O propósito é considerar a luz do que aquele trouxe para nós, a luz de que Kardec trouxe para nós. Esse é o nosso propósito. E aí a gente entra em mais uma reflexão. Espíritas que somos, cristãos que somos, a gente consegue entender que aquela criaturinha ali, às vezes, contempla um espírito muito mais sábio do que a gente. Vocês viram o vídeo ali. Então a gente precisa se colocar
na condição de aprendizes do Evangelho. E como a gente é um aprendiz do Evangelho, todos nós estamos nessa condição aqui enquanto encarnados, a gente não deve se esquecer que aquela criaturinha, em algum momento, talvez venha nos ensinar um monte de coisa. Desde o seu processo, como ela seja portadora de conhecimentos, de vivências, talvez muito mais complexas do que nós as tivemos. Então é importante que nós tenhamos essa humildade para poder contemplar que aquela criança pode nos ensinar muito ao longo da existência. E para exemplificar isso, vou trazer uma reflexão, uma história que o palestrante Simão Pedro trouxe em uma de suas palestras, inclusive está no YouTube para quem quiser ver. Ele conta que certa vez estava no café da manhã, a mesa toda ali preparada, banha, aquele monte de coisa, tinha uma jarra enorme de suco. De repente, o filho dele, que tinha aproximadamente 7 anos, foi pegar a jarra de suco e no que pegou a jarra de suco, derramou todinha em cima de quem? Do Simão. E o Simão, moleque, seu desastrado, olha o que você fez comigo. Ele já estava prestes a sair, sujou o Simão todinho. O moleque olhou para ele e abaixou a cabeça. Desculpa. Passado algum tempo, alguns meses, eles foram almoçar com uma família de amigos no restaurante. E a família de amigos também tinha um filho na idade quase parecida com o filho do Simão. E ali pediram aquela garrafa de refrigerante escuro, né? Para não fazer propaganda aqui, enorme, que fica mais barata para dividir com todo mundo. Estava em cima da mesa. E num determinado momento, o filho do amigo foi pegar a garrafa de refrigerante. E o que aconteceu? A hora que o colocou a mãozinha naquela garrafa gorda, né? Não conseguiu pegar direito. O refrigerante caiu em cima de quem? Simão. E o pai do menino, moleque, o que você fez? Você sujou o Simão todinho. Seu desastrado. Quase a mesma coisa que o Simão tinha falado. O Simão olhou para ele com uma calma. Fica tranquilo, fica sereno. Esse tipo de coisa acontece. Aí o moleque, o filho do Simão, olhou para ele, né? Com o filho dos outros. Com o filho dos outros. Então percebam, a vida da gente com os nossos é uma grande oportunidade de aprendizado que a gente vai ter. Na educação, na vivência, nesses feedbacks eternos que nós vamos ter com os nossos filhos. Então, basicamente, abrindo aqui a nossa apresentação, essa é a forma pela qual a gente vai abordar. Dito isso, a gente precisa nos colocarmos na seguinte situação. Se a gente está tratando de coisas e de riquezas que a gente prefere, que a gente quer dar aos nossos filhos, sob a visão espírita, é sobre isso que a gente tem que se ocupar. Todo o ensinamento de Jesus e seus discípulos consistiu em mostrar para a gente que as riquezas desse mundo são absolutamente passageiras. A gente veio sem nada, acabei falando que cai essa frase, sem nada a gente volta materialmente falando, não é assim? Ou alguém levou alguma coisa numa mala que eu não sei até hoje, eu desconheço. Mas em geral é assim, a gente veio sem nada, a gente não volta sem nada. A morte é como se fosse uma porta que nivela todas as injustiças. Todo mundo nasce igual e todo mundo volta igual. Só que Jesus disse, depois os apóstolos, depois diversas doutrinas, e o Espiritismo vem dizendo para nós, olha, cuidado com o que você faz entre o que você nasce e o tempo que você vive aqui. O que você tem feito com essas coisas? Porque o meu reino não é deste mundo. Ainda, ele nos alertou e ainda continua nos alertando.
meu reino não é deste mundo. Ele deixou isso muito claro. Ele dizia para que o reino dele não é aqui. E que a gente, sim, precisa se ocupar com as coisas deste mundo, mas elas não podem ser o nosso único foco, o nosso único propósito, porque é um período absolutamente transitório que todos nós vivenciamos aqui. E aí eu pergunto para vocês, mas Jesus vive falando disso, eles sempre falaram disso para nós, e se Jesus, fazendo um exercício aqui, estivesse nos dias de hoje? O que nós faríamos em relação a ele? Vocês podem falar, mas né, isso é um exercício, não tem como isso acontecer. De fato. Aí tem uma outra passagem que diz o seguinte: tive fome e me destes de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e foste-me visitar. Mas quando fizermos isso ao Senhor, quando fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Por que eu estou trazendo essa passagem? Nós podemos vivenciar tudo aquilo que Jesus pediu para a gente, sem que Jesus esteja ao nosso lado, auxiliando. Ele pediu o Espírito de luz que a gente não fizesse para Ele, porque Ele não precisa disso. Ele pediu que a gente fizesse para um desses pequeninos aqui. Porque meu reino não é deste mundo, ainda. E esse ainda implica numa ajuda, numa vontade de mudança nossa, para transformar o estado das coisas aqui. E aí eu pergunto para vocês, eu não sei aqui em Serra Negra, mas lá em Jaguariúna, tem pessoas com fome? Lá tem. Tem famílias em necessidade de toda ordem? Lá tem. Tem gente envolta em vícios, que fica andando, perambulando que nem os zumbis nas calçadas na noite de Jaguariúna? Lá tem. E talvez, e eu me culpo por isso, levamos muitos anos para começar a prestar atenção nessas pessoas. Porque o Jesus pediu para a gente, depois os Espíritos pedem para a gente, é para a gente se importar com as coisas que não são da vivência dele, só desse mundo aqui. É para a gente se ocupar com outras coisas. Existe desumanidade aí? A gente consegue olhar o noticiário, vendo aquelas pessoas em Gaza, numa condição de plena, absurda miséria, e se mostrar impassível diante dessas circunstâncias? E por quê? Meu reino ainda não é deste mundo. Espíritos superiores não vão para sua casa, vendo esse monte de coisa, deitam e dormem, porque tem mais um dia para lá. Eles se ocupam em fazer o melhor para todos ao seu redor. Diminuir a tristeza de todos ao seu redor. E aí vem aquela reflexão. O que nós estamos fazendo em relação à nossa vivência? Para transformar o reino, que ainda não é o reino dele, numa condição que ele gostaria que nós vivenciássemos. Jesus contemplou a gente para viver com compaixão por todos, sem exceção, sem julgamentos, colocar a palavra dele em prática. Mas voltando à resposta de Pilatos, ele disse ainda, então vai caber a gente começar a espiritualizar a nossa vivência desde já. Essa, grosso modo, é a mensagem que Jesus tem passado e insistido para a gente ao longo de todo o tempo que ele esteve aqui.
Bom, então para a gente entrar na questão das crianças, e a gente já disse, a vivência de Jesus é a vivência de tentar servir, de tentar melhorar esse reino que a gente vivencia aqui. Mas então, como que a gente pode trazer isso para os nossos filhos? De maneira a trazer esses valores, essa preocupação com o próximo, de melhorar o estado das coisas para eles. Bom, a gente pode começar pela apresentação. Mas que raio de apresentação é essa? Num universo de mangás, de heróis da Marvel, que local nessa prateleira a gente dá para Jesus em relação aos nossos filhos? Para o maior dos espíritos que já teve encarnado. Qual é a condição que a gente oferece para os nossos filhos em relação a ele? Como fazer isso? Questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Qual o tipo mais perfeito que foi oferecido ao homem? Jesus. Como nós apresentamos Jesus para os nossos filhos, entregando para ele o livro do Novo Testamento? Não vai dar. Eles não vão entender. Precisa ser de maneira lúdica. Trazendo à casa espírita, como eu vi lá embaixo, uma salinha com brinquedos, uma salinha com atividades lúdicas, para eles irem conhecendo e tomando conhecimento da prática de Jesus dentro de uma vivência de fraternidade, de fluidos positivos. Toda essa experiência vai sendo gravada na mente dos nossos filhos. É assim que começa. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer em relação aos nossos filhos. Trazê-los à casa espírita. É ali que nós vamos colocar as primeiras sementinhas, questão 383 do Livro dos Espíritos. Qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância, encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar? O espírito é mais acessível durante esse tempo e as impressões que recebe, e que podem ajudar o seu adiantamento para o qual devem contribuir, que estão encarregados da sua educação. Meus amigos, a gente não viu no vídeo agora aqui? Como? Uma pessoa que fez isso, aquilo. Pois ela vai reencarnar e vai esquecer de tudo. E aí que entra a nossa responsabilidade. É nesse momento que a gente tem a oportunidade de ouro de conferir para eles possibilidades de mudarem o caminho que talvez, como espíritos endurecidos, insistam em tomar. Dentro da casa espírita a gente pode oferecer uma nova realidade para ele. Se o espírito é envolvido com violência, encarnação após encarnação, qual é a mensagem que ele vai ouvir dentro da casa espírita? De paz, de respeito, de fraternidade. E por não estar em contato com todas aquelas experiências que ele vivenciou ao longo da infância, talvez ele possa ir mudando paulatinamente aquele ímpeto que ele traz como espírito, que carrega de uma encarnação para outra tendências, boas ou más. Olha como a misericórdia divina faz com que as coisas mudem. O palestrante, o Rossandro Klinde, né, sempre eu não consigo pronunciar direito o nome dele, ele faz diversas referências a esse respeito, da necessidade de nós trazermos os nossos pequenos para a casa espírita. E certa vez, ele discorria sobre o tema, ele fez uma palestra falando da necessidade, e no intervalo da palestra, era um seminário na verdade, a mulher foi falar com ele. Olha, Rossandro, eu queria falar com você e trazer a experiência que eu tive com meu filho. Pois não, fica à vontade, pode relatar. E aí ela contava que quando pequena, ela estava assistindo televisão junto com a criança, aí um programa que eu vou relatar já dá uma ideia de quanto essa história é antiga, né? Ela estava assistindo com o filho o programa do Gugu e tinha um concurso de dança lá. E aí a criança, com 6 anos de idade, durante a apresentação da moça, olhou para a mãe e falou assim: ela vai perder porque não levolou. A mãe ficou assustada.
6 anos, se dando conta desse tipo de coisa? Não faz parte da nossa vivência aqui. E nenhum tipo de preconceito com aquela situação, uma criança do sexo masculino atentando para esse tipo de coisa. Passou alguns minutos, o jurado lá, o Paulo Carlinhos de Jesus, falou assim: você perdeu, falou para a moça, porque você não rebolou. A mãe ficou assustada, né? Pois bem, passou mais um tempo, já com 12 anos, em algum momento o filho dela, virando para ela, se diz: mãe, você sabe que eu te amo, né? Nossa, meu filho, eu também te amo muito. Mas você sabe que eu também, às vezes, te odeio. E mais, tem vezes que eu tenho vontade de te matar. Meu filho, por que você está falando isso? Porque eu tenho vontade de fazer um monte de coisa. Mas eu sei que a senhora não vai deixar. É verdade, meu filho. Espírita que eu sou, tem muita coisa que eu não vou deixar você fazer. Com 12 anos. Minha casa, minhas regras. Não tem o que fazer. Aí ela vai contando de mais algumas experiências. E ela conta que ao longo da palestra, depois de tudo que o Rossandro havia falado que ela havia ouvido do Sandro, ela resolve ligar para a filha. Aí o Rossandro falou: mas como? Você está falando do seu filho até agora? Como filha? Pois é, o meu menino cresceu, depois de um determinado época da sua vida, ele virou um travesti. E resolveu morar fora do país. Foi para a Espanha. E agora eu trato como filha, que é como ele pede que eu a trate. E eu liguei para ela durante a sua palestra. Oi, minha filha, tudo bem? Como é que tá aí? Tá tudo bem, mãe. Ô, minha filha, eu tenho uma pergunta para te fazer. Pode fazer, minha filha, o que tem? Do que se trata? Lembra que eu te obrigava a ir na casa espírita? Você assistiu um monte de curso, evangelização, mocidade. Lembro, mas não tem como esquecer. Eu não queria ir, mas você me obrigava. Né? Pois bem. Hoje eu escutei um palestrante falando que a gente deveria, sim, levar os nossos filhos. Mas eu queria ouvir de você. O que você tem para falar para mim? Aí a moça suspirou um pouco e falou: mãe, você sabe que eu não sou aquilo que você sonhou para mim. Eu decidi o que eu queria viver. E eu suporto as consequências por causa disso. Mas eu te digo uma coisa. De todo o mal que eu tenho vontade de fazer aqui, da vontade de matar que eu tenho em determinadas situações, eu só não faço porque eu lembro toda vez do infeliz André Luiz no umbral. Então, mãe, a senhora é uma vencedora. Pelo seu amor, eu não sou tão mal quanto deveria ser. Isso é um relato de como uma coisa pequena, simples, pode ficar gravada pelo resto da vida na mente dos nossos filhos. Que nós atentemos a respeito disso. Aí tem uma outra circunstância do Raul Teixeira, chegou no Rio de Janeiro para visitar um amigo dele, que iam tratar de um tema lá, iam fazer um seminário. E quando ele entra lá naquele recinto onde estava um monte de material a respeito do seminário, livros, banners e tudo mais, enquanto ele estava conversando com esse amigo dele, entra um jovem que trabalhava com o rapaz. Aí no que ele entra ali, ele olha um monte de coisa espírita, olha para o Raul: o senhor não é espírita não, né? Eu sou quem vai falar a respeito de tudo isso aqui. Aí ele detesta espiritismo. Por que, meu filho? Por que você detesta espiritismo? Porque meu pai me obrigou a ir na casa espírita desde cedo, eu tinha que ir. Eu era obrigado a ir. Fiz tudo quanto é curso que você possa imaginar. Mas alguma coisa deve ter serviu. Porque à noite, quando eu precisava sair, eu tinha que conquistar uma moça na balada, eu precisava mentir, falar alguma coisa, falar que eu era rico, que eu tinha carro, eu não tinha nada. Aí eu chegava perto dele, eu lembrava do André Luiz no umbral. Quando meus amigos me chamavam para fazer uma coisa que eu sei que meu pai e minha mãe não ia deixar, eu lembrava do Allan Kardec. Então,
esse cara só atrapalhou a minha vida. Sinto muito, mas em algum momento essas coisas vão servir para você ao longo da sua vida. E, escuta, mas você nem falou o seu nome. Qual que é o seu nome? Ele falou, oi, cara. Ou seja, meus amigos, não precisa dar o nome do Allan Kardec para os nossos pequenos. O importante é trazer para eles valores. Então, a gente precisa se ocupar de como a gente tem apresentado Jesus para os nossos filhos. Hoje em dia, infelizmente, a gente tinha outrora o medo da rua. Só que hoje a rua está dentro da nossa casa. Será que ao invés de apresentar Jesus para o nosso filho, a gente está delegando a educação e os valores que as telas vão oferecer para eles? Será que a gente não está delegando a educação dos nossos filhos para os avós? E esses são até bons, né? Mas de repente para aquela moça que toma conta lá da sua casa, a sua assessora do lar, secretária do lar, achando que a escola vai dar esses valores para os nossos filhos? A gente vai ter que prestar conta dessas joias que a gente recebeu. Eu sei que às vezes é difícil, chega tarde, trabalho, uma rotina difícil. Eis que a gente chega em casa e aí talvez seja mais fácil colocar nossos filhos na frente da televisão, do tablet, do celular, do computador. Mas ninguém disse que a paternidade e a maternidade seria fácil. É um desafio. E a gente precisa se dar conta daquilo que nós estamos oferecendo para eles. Hoje é muito mais difícil. Porque o mundo está dentro da sua casa, do quarto dele. E às vezes a gente não se dá conta dessas coisas. Que tipo de educação a gente tem oferecido para os nossos filhos? Que tipo de valores nós temos oferecido para eles? Aí a gente segue aqui a nossa reflexão, lembrando de algo que aconteceu recentemente, para a gente ficar atento. Quando eu montei esse estudo, uma menina tinha perdido a sua vida por um tal desafio do desodorante. A menina inalou o conteúdo do desodorante, uma menina de 7 anos perdeu sua vida. Sem querer trazer assuntos pessoais, mas já trazendo, quando meu filho tinha 12 anos, a diretora da escola ligou para minha mulher. A senhora pode dar uma chegadinha aqui? Aconteceu alguma coisa? Ele desmaiou, mas ele está bem. Ela, pode ficar tranquila. Ela foi até lá visitar a escola para saber o que estava acontecendo. Desesperado, imagina. E aí ele tinha entrado num tal de desafio que viu na internet, que era de colocar a mão na garganta e apertando até desmaiar. Vejam vocês. E a gente não se dá conta, talvez por conta da nossa comodidade, do que os nossos filhos fazem com as portas fechadas nos seus quartos. Eu estou dormindo no quarto com meu filho, eu não tinha que dormir com meus irmãos, a gente foi no quarto. Será que isso é uma ajuda? Ou talvez uma oportunidade que a gente tem de ficar mais atento em relação aos nossos filhos. E eu falo aqui para pais, avós, tios, todos aqueles que de alguma forma, irmãos mais velhos, que têm acesso, condição em relação a orientar, a ajudar os nossos filhos. O próprio Rossandro conta mais uma história interessante, que chegou na casa de um parente dele, foi entrando para visitar, nesses almoços de domingo, e conforme entrou na casa, foi visitar o sobrinho. Enquanto o parente dele, não sei se era irmão, se era padre, alguma coisa do tipo, estava lá arrumando as coisas, ele foi até o quarto do moleque, a porta entra aberta, ele bateu, já entrou. No que ele entrou, o moleque de uns 12 anos estava vendo filme pornográfico, né? Vídeo de pornografia. O moleque, mais do que rápido, tomou aquele susto e já levantou a tela que estava do lado. Canção nova, Padre Fábio de Mello. Aí o Rossano olhou para aquilo e nisso chegou o pai.
Olha, Rossandra, eu tenho orgulho desse menino. O dia inteirinho assistindo canção nova, Padre Fábio Melo. Até fecha a porta para não ser incomodado. Aí Rossandra, abaixa a tela. Não, tio, pelo amor de Deus, abaixa a tela. Abaixou a tela, viu aquela cena. O que é isso? Está vendo aí? Ele está vendo aquilo que você via quando ia no barbeiro, quando tinha 10 anos. Só que você via numa revista. Ou você ficava assistindo missa o tempo todo nessa idade. Precisa conversar, precisa alertar, abrir o jogo. Porque é da nossa natureza, é da nossa cruz. Então apresentar Jesus, mas manso como pomba, astuto como serpente. A gente precisa ficar de olho no que a molecada está fazendo. Nem que isso afete o nosso sossego, a nossa tranquilidade e afete a nossa condição de amigão, de pai amigão, de mãe amigão. Quando a gente voltar para lá, eles não vão perguntar se a gente foi um bom amigo dos nossos filhos. Eles queriam que a gente fosse, que nós fôssemos pais e mães. E eventualmente, ou quase que rotineiramente, a gente precisa falar não. É da nossa condição falar não para eles. Que isso fique muito claro. Porque as gerações, através dos seus conflitos ao longo do tempo, sentem uma necessidade de dar para os filhos todo um conjunto de facilidades que não teve. Isso não faz da gente melhor do que outra geração. Não é isso que os nossos filhos precisam da gente. A gente precisa sim dar amor, carinho, mas a gente precisa colocar limites. Eu não quero ir na casa espírita. Não importa, você vai. Enquanto é novo, tem que ir. Eu não pedi para isso. Pediu sim antes de reencarnar, você sabia que ia reencarnar no lar espírita. Então, enquanto estiver aqui, segue as regras do jogo. Não tem o que fazer. Aí com uma certa idade, já com a liberdade, com o livre-arbítrio que vai aumentando ao longo do tempo, que eles possam decidir o que eles vão fazer. Tudo bem? A gente segue aqui. Mas se eu falei da evangelização infantil, do evangelho no lar, que é uma grande possibilidade da gente envolver os pequenos nessa história de apresentar Jesus e tudo que ele fez, o que ele era para os nossos filhos, tem uma coisa mais importante do que tudo isso. E que sem ela, nada vai adiantar levar o seu filho na casa espírita. Alguém pode imaginar do que se trata? Viver. Já de primeira assim você matou? Exemplo de quem? Dele? O nosso. De nada adiante a palavra espírita da nossa boca, decorada, se a gente não traduzir isso em atitude. É isso que faz diferença. Quando a gente olha para ele, a gente lembra de Paulo, a gente lembra de Pedro, de Irmã Dulce, quando a gente lembra de Madre Teresa, por que essas pessoas ficaram gravadas na memória de todo mundo? Católicos, espíritas, cristãos, Gandhi. Por que elas vão atravessando gerações e gerações? Porque eles falavam de amor, de fraternidade, de paz e praticavam o que eles faziam. Essa é a diferença. Eles vivenciaram o que disseram. Mas vamos trazer para a nossa realidade. Falando antes de trazer para a nossa realidade do maior Deus, do maior exemplo, Jesus. Quando ele falava de perdão, no pior momento da vivência material dele aqui, já pregado na cruz, ele olha para todo mundo e fala: perdoa-os, Pai. Você não sabe o que faz. Quando foi
e preso logo em seguida no jardim de Getsemane, estava junto com Pedro, né? Sempre com Pedro, né? Ele fala para nós do exemplo de paciência e resignação. Pedro, quando percebe que Jesus está ali em vias de sofrer uma injustiça, arranca a espada, corta a orelha do soldado romano. E o que Jesus fala para ele? Guarda a tua espada. Porque todos os que lançam mão da espada, pela espada perecerão. E mais, quando a gente fala de indulgência, de humildade, a gente não pode esquecer do que ele fez quando a mulher adulta ele estava em vias de ser apedrejada. Ele não se juntou à turba que queria exercitar a vingança contra ela. O costume daquela época. Ele se abaixa, levanta e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E falou para ela, depois que eles foram embora: cadê aqueles que te julgavam? Foram embora. Aí ele fala para ela assim: eles se condenaram ou não? Então eu também. Vai e não tornes a pecar. O governador do nosso planeta não quis julgar aquela mulher. Que exemplo nós temos oferecidos aos nossos filhos? Vamos falar de respeito? A gente fala muito que os jovens não respeitam os adultos dos dias de hoje, dá tapa no cara de pai. Na minha época, se fizesse isso, arrancava a cinta e corria de cintada na bunda do moleque. Não é assim que a gente escuta? Grosso modo? Pois é. Como a gente age quando a pizza, quando você pede no domingo, às 8, deu 9 horas, ela não chegou. Paciência, caridade, fraternidade. Ou a gente está mais para aquela expressão que Jesus falou, raca, né? Raiva e ódio. Né? Semana passada, um policial deu um tiro no integrador, porque ele não quis subir a escada. Como a gente tem tratado todas aquelas pessoas que de alguma forma prestam um serviço para a gente? O entregador de comida, o cara que limpa o banheiro público. Ou a gente entra no banheiro achando que aquilo ali é um lugar que não está nem aí, que se limpa, é autolimpante, né? Como que a gente tem agido? Aquela mulher que liga no telemarketing para você, para vocês, ela está ali fazendo o serviço dela. Eu não concordo com o que o padrão dela pediu para ela fazer, mas a gente precisa descarregar a raiva em relação a ela. Honestidade. A gente vive falando dos políticos de Brasília, né? Mas e quando chega a conta no nosso restaurante, no restaurante que você foi com a família, aquele restaurante caro, que você vai junto com todos os seus parentes, a conta vem enorme, só que vem faltando um monte de coisa que você pediu. O que a gente faz? A gente chama o garçom e fala: está faltando um monte de coisa. Mesmo com a sua concessão, vai embora, não fala nada. Lança o que está faltando. Seu filho na mesa. A gente fala de interesse público, ainda falando desses políticos, que basicamente eles não atentam para o interesse coletivo, só querem satisfazer as suas próprias aspirações, seus interesses particulares, ou do grupo de amigos. Mas como a gente age quando você vai para a praia, ou vai sair de Sarney no dia que está lotado o trânsito? Aí você olha do lado, aquele acostamento livre, te esperando. Aí lembra daquela mãozinha do pica-pau, né? Uma mãozinha de fumaça. Vem!
O mundo é dos espertos. Como a gente dá seta e vai embora, e deixa todo mundo esperando ali, porque você tem prioridade para chegar na frente dos outros. Como o seu filho dentro do carro vai entender isso? Eu sei que eu já fiz isso, não faço mais. A gente vive falando para os nossos filhos falarem sempre a verdade, não é? Mas e quando aquele primo chato liga para você, e aí você fala para ele assim, eu não posso falar agora que eu estou dirigindo. Aí seu filho olha, você está na sala de casa. E antigamente era pior, né? Porque quando ligava, a mãe falava assim, fulano, é fulano no telefone. A mãe falava, fala que eu não estou. Aí criança, né, não tem maldade. A minha mãe mandou falar que não está. Como vocês acham que eles vão fazer quando já adolescentes estiverem no meio da noite e a gente ligar para eles? Aonde você está? Que hora você vai chegar? O que eles vão entregar? A verdade ou a mentira que a gente mostrou para eles? Está vendo? As coisas que ele falava têm aplicação no nosso dia a dia. Sobriedade. A gente morre de medo que eles se percam em drogas, em bebida, façam um monte de bobagem. O que eles vão lembrar quando você ia numa festa de criança e ficava abraçado com o barril de chope ali, ficava mais internido com aquilo ali do que seu filho na piscina de bolinha? Como é que a gente vai pedir para eles manterem a sobriedade? Como é que a gente vai falar para ser fraterno, com o irmão, para não brigar, se dentro de casa você e a sua esposa é um verdadeiro ringue de UFC, os dois, quando discordam a respeito de uma coisa? Percebam que o exemplo é mais importante do que um monte de coisa que a gente possa oferecer dentro da casa espírita. Positiva ou negativamente, nossos filhos são esponjas. E aquilo que eles vão levar para o resto da vida e para a próxima vida, eles vão assimilar de acordo com o que a gente oferecer. Mas aí, já encaminhando para os nossos finalmente, vai haver situações que você levou seu filho na casa espírita, evangelização, mocidade, deu exemplo para ele e nada disso vai resolver. Porque em alguns momentos eles resolvam adotar caminhos equivocados, viver na penumbra, na escuridão moral. E aí a gente se recorda, e o Caio já deu spoiler aí, que a família, ela é um espelho do que a gente fez em outras encarnações. Tudo que a gente fez numa outra vivência, de ruim, a gente suporta as consequências nessa vida. Então pode ser que o seu filho tenha alguma restrição com você por conta do que você fez numa outra encarnação. Me recordo do exemplo de Sigismundo, Benigno e Raquel. Eles viveram um triângulo amoroso, está retratado no livro do André Luiz. E aí, por conta disso, Sigismundo tira a vida de Adelino. E depois de muita insistência, de muito trabalho com Sigismundo no plano espiritual, é necessário que ele precise reencarnar. Em qual seio familiar? De Adelino. Olha que coisa mais complicada. O que isso tem a ver? Porque eu tenho que suportar essas coisas. A vida é uma conta corrente de fez mal, paga. Isso reflete a misericórdia divina.
Porque como você perdoaria uma pessoa que fizesse um mal desse tamanho para você? Mas aí, pela divina misericórdia, aquela pessoa que a gente viu no vídeo, primeiro a gente recebe aquele flash que apareceu no Homens de Preto, né? Esquecemos tudo. Aí renasce aquela criaturinha com cheiro de leite, que você olha para ela, ela está parecendo um joelho com artrose, mas você mostra para todo mundo que é a coisa mais linda do mundo. Você teve que comprar mais espaço lá no Google, porque não cabe tanta foto que você tira dela. Você passeia orgulhoso com ela na minha casa. E ela fez mal para você. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, o Pai, não é um cobrador inflexível. Fez isso, faz aquilo, olho por olho, dente por dente, lei de italiano, código de amizade. Jesus quer ensinar um amor para a gente. E aí ele pede que a gente receba, através da reencarnação, um novo ser ali para a gente experimentar o amor. E ora a gente vai reencarnar como pai, ora na condição de filho, ora na condição de irmão, ora na condição de mãe, porque cada figura experimenta o amor de um jeito diferente. E isso explica por que tantos problemas de relacionamentos que a gente tem na nossa família. Mas sabendo disso, a gente pode tomar uma atitude diferente. E informar tudo isso para os nossos filhos. Numa conversa ontem, meu filho falou, é difícil esse negócio de bondade, né? De espiritismo. Ele não disse que seria fácil. Tem horas que é difícil ser bondoso com quem ofende a gente, com quem humilha a gente. Mas esse é o nosso propósito. O movimento. Nos melhorarmos. Entender que talvez seu filho, seu irmão, seu pai, sua mãe, aqueles que falharam na sagrada tarefa de educar um ser ou de respeitar o outro, a gente precisa entender que o momento dele é diferente do nosso. E que eles também consigam enxergar que o nosso momento é diferente. Então, família é isso. É gente que se ama, mas que se odeia, mas depois que reconcilia. É gente que não quer fazer nada, é gente que não sabe falar um não. É gente que se afasta, depois se reúne no final do ano, no Natal, briga, depois no outro ano vem de novo. Mas que a gente saiba sempre recomeçar. E não levar uma mala de sabores, de ódio, de rancor. Porque se a gente veio sem nada nesse planeta e retorna sem nada para o plano espiritual, os rancores, os ódios, as vinganças, essas nos acompanham. Também nos acompanham o perdão, o amor, a dedicação que a gente tenha feito para com os outros. E para finalizar, eu quero trazer um exemplo glorioso do que é o exemplo do amor. O livro Nosso Lar fala da mãe de André Luiz. Em um determinado momento, ela foi ajudá-lo, porque ele ficava 8 anos no umbral, e ela intercedeu por ele. E aí, depois que André Luiz faz toda aquela jornada de conhecimento, de entendimento, de esclarecimento, ele pergunta para ela: e o meu pai? Seu pai está numa condição muito difícil. E é necessário que eu vá ajudá-lo. Aí, o livro dá conta de que o pai de André Luiz, durante a sua encarnação, ele tinha 2 amantes. E quando ele desencarnou elas também, elas o atormentavam. E o que espíritos evoluídos fazem? Quando desencarnam, vão para um local
onde tem um monte de carneirinho, gramado verde, ficar contemplando a beatitude divina, vão ajudar. E ela se propõe a rica. E quem serão as filhas dela? Olha só. É a misericórdia divina. Tentando salvar a gente o tempo todo. Que nós tenhamos ouvidos para ouvir. Olhos de vida. O tempo todo nos ensina. Que nós consigamos viver uma vida de tranquilidade, serenidade com aqueles que nos são. Ainda com todas as dificuldades que os relacionamentos possam trazer. Para um dia a gente chegue perante Jesus, perante Deus, e tendo recebido essas joias da maternidade e da paternidade, e a gente faça jus ao talento que a gente recebeu. Que Deus nos abençoe todos vocês. E é um domingo, se você tem um almoço com quem você está magoado, chega no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, no cunhado que você não gosta, dá um abraço fraterno. É o exercício do amor. Tá bom? Deus nos abençoe. Que assim seja.